Olá, gente, tudo bem? Passar mais uma passagem para vocês meditar aí, lá em Gênesis 37, que fala sobre os sonhos de José. José foi um jovem que era bem mais jovem que seus irmãos e bem menos experiência que ele tinha, e Deus era com José. Foi escolhido por Deus para a interpretação de sonhos, foi guiado em várias coisas na Bíblia que a gente vai dar uma capitulada aqui agora, tá? Que diz assim lá no 37, Gênesis 37. Vendo, pois, Israel amava José, que era Jacó, que se tornou Israel depois, né, de ser visitado pelo anjo, passou a ser chamada de Israel. Amava José mais do que todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Pai de José fez uma túnica para ele logo mocinho, quando era novo, diferente de todas as túnicas dos seus irmãos. Era muito colorida, muito bonita na época, uma coisa, né, presenteada pelo seu pai que era fora do comum. Ali começou a inveja dos seus irmãos sobre José do Egito, que vai se tornar depois José do Egito. Amém? E vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificadamente, porque sentiam inveja de José. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. Segue lá no 6. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado, disse José. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Porque esse sonho de José aconteceu o seguinte: ele falava aos seus irmãos que eles ficariam ao redor dele, se submeteriam a ele, porque o molho dele se destacava ao meio deles, e ele ia ser destaque de seus irmãos. E os seus irmãos ficavam injuriados por ele falar tais besteiras, tais coisas, achando: quem é tu, menino, né? Assim, porque era o filho mais novo, né? O queridinho. Então, segue no 8 lá. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Seus irmãos falavam. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Aí vai ter mais. Aí José teve mais um sonho, que ficaram mais injuriados ainda. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos, dizendo: Eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que tivestes? Porventura, viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, inclinar-nos perante ti nessa terra? Até seu pai falou: até nós, eu e sua mãe, né, nos inclinaremos sobre ti? E eles achavam que as besteiras que eram essas que ele estava sonhando e falando, e, né, sonhos de José. Seus irmãos, por inveja de seu pai, porém, guardavam este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os seus irmãos junto de Siquém.
vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui, meu pai. Ele foi, se prostrou ao seu pai: Não, eis-me aqui. E ele lhe disse: Vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou no vale de Hebrom, e foi a Siquém. Aí nesse próximo parágrafo aqui, nos próximos versículos aqui, a gente vai falar quando seus irmãos tiveram muita inveja dele, foi vendido como escravo. Eles fizeram isso com José, os seus próprios irmãos. Foi uma parte triste da história, mas depois, com o desenrolar de toda a história de José, a gente vê que tudo o que aconteceu, por mais ruim que aconteceu, estava nos planos, ele precisava passar por tudo aquilo. Amém? Continuando. E achou o homem, porque eis andava errante pelo campo, e perguntou-lhe ao homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? Ele disse àquele homem: Foram-se daqui, porque ouviu-os dizer: Vamos a Dotã, José, pois seguiu atrás de seus irmãos e achou em Dotã. Seguinte. E viram-no de longe antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. Tu vê, seus irmãos conspiraram e quiseram o matar. Pensa, José, seu irmão mais novo, na fé. A fé que ele tinha, pensaram em o matar. E a fé que ele tinha, sonhos que ele tinha, os seus irmãos esnobavam ele, ignoravam tudo que ele fazia. E disseram um ao outro: Eis lá vem o sonhador, Mor. Falava que José era um sonhador, que tudo que ele sonhava, que isso, capaz que essas coisas vão acontecer. Vindo, pois, agora, matemos, lancemos numa dessas covas, disseram seus irmãos, uma fera o daí, e dizemos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos agora. E ouvindo a Rúben, livrou-o das mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derramareis sangue, lançai-no nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos dele e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José e seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, que tinha ganhado de seu pai, uma túnica muito, muito brava, muito linda, a túnica de várias cores que trazia. E tomando-o, lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se para comer pão, então levantaram os seus olhos e viram uma companhia de ismaelitas que vinham de Gileade, estavam a viajar por ali. E seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra para levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matamos nosso irmão, escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-los estes ismaelitas, assim não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram-no e alcançaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e irou-se com aquilo. Rúben foi o que pediu para não matar o seu irmão, porque ele era sangue do sangue deles. E ele se irritou muito com aquilo, rasgou as suas vestes, xingou seus irmãos. E voltou seus irmãos e disse: Moço, não está lá, para onde irei eu? Então tomaram-lhe a túnica de José e mataram
um cabrito e tingiram a túnica de sangue, e enviaram a túnica de várias cores e fizeram lavá-la do sangue, Pai, e disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. Reconhecendo, disse: É a túnica de meu filho. Uma fera comeu certamente, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre ele, sobre os seus lombos, e lamentou seu filho muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. Recusou-se, porém, ser consolado e disse: Portanto, com choro hei de descer ao meu filho até sepultar. Assim chorou seu pai. E os midianitas venderam-no para o Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Então a gente vê aqui que uma das piores coisas que fizeram ao seu irmão, né, que eles poderia ter sido pior, poderiam ter matado, aí mataria José e não receberiam toda essa bênção que mais tarde vocês vão ver nos próximos capítulos, se a gente for estudar essa parte, que José iria se tornar, né, rei do Egito, né, governador do Egito lá. E então tudo tem um porquê, tudo é para acontecer. Muitas coisas ruins acontecem na nossa vida por algum motivo. Às vezes até recebemos lições e percebemos muitas lições em tudo que acontece, porque vemos o lado bom, conhecemos pessoas como elas são de verdade, a ira que elas têm, e não foi nada agradável a José essa situação. Claro, depois tudo tinha um porquê, e ele lamentou, não murmurou, né? Lamentou pela situação, né? Não tem como não ficar triste por ser traído por seus irmãos. Mas ele não murmurou, ele se pôs a cabeça, ergueu a cabeça, se prostrou a escravo, né, de Potifar. E depois vamos ver que ele também vai ser falado muitas mentiras sobre ele, que a própria mulher de Potifar lá, né, faz ele ir para a prisão também. Então José sofreu muitos ataques assim, até se tornar governador do Egito. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção nessa história é que José não murmurou. José continuou, José perseverou. Não importa onde colocavam ele, poderiam colocar ele no pior lugar. Ele perseverou, ele teve fé. Ele teve fé porque ele acreditava que Deus iria tirá-lo dessa situação. Em algum momento alguém iria ver a situação que ele estava, a injustiça que teria feito sobre ele. E se teve alguém que viu a injustiça que foi feita com ele, foi Deus. Unicamente Deus. Deus tirou ele daquela situação. Não foram homens, não foram favores, mas unicamente Deus. Deus colocou as pessoas certas nos lugares certos, naquelas tristezas que ele estava passando, naquelas dificuldades que ele passou, sem murmurar. Ficou quieto, fechou a sua boca, passou a escutar as pessoas e ficou quieto até o momento que ele saiu daquela situação. E aí resolveu falar, botar a sua inteligência, que José era um homem muito inteligente e muito sábio, porém. E aquela situação foi para forjá-lo a ser cada vez melhor, nas dificuldades também, não só nas alegrias, mas nas tristezas, nas dificuldades, não só quando se tem as coisas boas em suas mãos. É o que Deus quer da gente hoje. Ele quer que a gente não murmure, dê graças todos os dias, tanto nas horas boas como nas ruins. Você pode estar passando por uma situação difícil,
Você pode estar passando uma situação familiar difícil, uma situação difícil no seu casamento, uma situação difícil até mesmo no seu trabalho, você pode estar sem emprego, mas a graça de Deus te tira de qualquer situação. Sempre tem um recurso, que é a nossa oração a Deus. A nossa oração ao nosso Jesus Salvador, que Ele veio para nos salvar e nos resgatar dos cativeiros que estamos. Confie, tenha fé, porque a nossa fé são como os montes de Sião, elas não serão abaladas, mas permaneceremos para sempre com nossas fé. Amém? Glórias a Deus. Deixo essa palavra aqui para vocês hoje. Não vamos orar hoje, tá? Que Deus abençoe a todos e uma ótima noite para vocês. Uma bela tarde, fim de tarde já. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém.